A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui pastor Newton Almeida para compartilhar com vocês uma palavra de reflexão. Amém? E esta palavra de reflexão está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos de número 12 até o 16. Eu não vou ler todo o texto por ele ser um pouco longo, mas eu vou deixar na tela para que você possa acompanhar na medida que nós vamos meditando nessa reflexão. Esse texto, ele diz respeito ao dia que Jesus ele sai para começar a escolher os seus discípulos. Jesus ele sobe ao monte, Jesus ele ora, e Jesus orava bastante. Então um dos segredos para escolhermos as nossas companhias é a oração. E após o período de oração, Jesus desce com esse propósito, formar uma equipe. E o que me veio para meditar foi quais os critérios que Jesus usou para formar essa equipe. Você já parou para pensar nisso? Quais foram os critérios que Jesus usou para escolher os seus discípulos? Se fosse você, qual critério você usaria? Quais seriam as qualidades que você procuraria em alguém para escolhê-lo, para separá-lo, para fazer parte da sua equipe? Quais as qualificações desta pessoa? Eu acredito também que você procuraria as referências. Quais referências essa pessoa tem? E referência não é aquilo que você fala de você mesmo. Referência é o que os outros falam de você. Então, quando você fosse selecionar essa pessoa para a sua equipe, quais referências você buscaria? E quando você fosse escolher esse membro para a sua equipe, quais seriam as motivações que você procuraria nesta pessoa? O que motiva ela? Ou o que despertou você interesse em escolher esta pessoa para a sua equipe? Quais as motivações desta pessoa? Jesus, sendo Deus, sendo o Espírito Santo, então ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Com toda certeza, quando Jesus saiu para escolher os seus discípulos, ele já sabia quem eram. Ele já sabia o comportamento de cada um. Ele sabia quais eram as referências de cada um. Ele sabia quais eram as motivações de cada um. No entanto, Jesus escolheu os 12. E entre os 12 estava Pedro. Entre os 12 estava Judas Iscariotes. Entre os 12 também estava Tomé. Mas nem por isso Jesus onisciente, Jesus onipotente e Jesus onipresente não deixou de escolher estas pessoas. Mas se fosse você, dentre as qualidades que você procuraria em uma pessoa, escolheria Pedro? Escolheria Judas? Escolheria Tomé? Dentre as motivações que você procuraria numa pessoa para fazer parte da sua equipe, qual a motivação que Pedro tem? Qual a motivação que Judas tem? Qual a motivação que Tomé tem? Entre outros, claro. Mas especificamente esse, Pedro que negou Jesus quando estava sob pressão. Judas que traiu Jesus por conta da área financeira. Tomé que não reconheceu a capacidade de Jesus, que não reconheceu o sacrifício de Jesus. Ele foi incrédulo. Foi falado para ele que ele era o mestre, que ele era o Messias. E ele disse: eu só acredito vendo.
Então essas pessoas fizeram parte da equipe de Jesus. E da sua equipe, você levaria Pedro, você levaria Judas, levaria Tomé para fazer parte da sua equipe, sabendo que essas pessoas elas podem ser influências negativas? Mas Jesus não pensa como eu penso. Jesus não age como eu ajo. E Jesus não trata situações nem pessoas como talvez eu trate e você trate. Na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. E Jesus, conhecendo as características de cada um dos escolhidos, ele, acreditando no seu potencial de liderança, acreditando na sua capacidade de liderança, acreditando na sua capacidade de delegar responsabilidades, até poderes, ele escolheu, ele separou esses 12. Em específico, esses 12 teve mais discípulos. Você conhece a palavra de Deus e sabe que houveram mais discípulos, mas em específico esses 12, ao qual ele também chamava de apóstolos. E durante um período de 3 anos e 6 meses, Jesus discipulou esses 12. Jesus deu exemplo a esses 12. Jesus direcionou esses 12. Jesus capacitou esses 12. Jesus deu ferramentas para estes 12 trabalharem para a equipe. E o que eu quero deixar no ar, ou o que eu quero perguntar para você, e também para mim, claro, mas dentro dessa reflexão, dentro dessa palavra ao qual Deus colocou em meu coração para compartilhar com você. Muitas das vezes, por conta do que ouvimos de referência dos outros, bloqueamos pessoas para não fazerem parte da nossa equipe. Muitas das vezes, olhamos para as pessoas e ela não é tão motivada quanto nós, mas isso não quer dizer que ela não tem capacidades, que ela não tem qualidades. E às vezes, por conta dessa primeira impressão, nós bloqueamos essas pessoas de fazerem parte da nossa equipe, do nosso ciclo de amizades. E às vezes o que está faltando para essas pessoas se tornarem discípulos, se tornarem apóstolos, se tornarem seguidores, tornarem cristãos, pequenos cristos, muitas das vezes a falha está em nós. A falha está em nós de não termos a sensibilidade para ensinar, para orientar, para esclarecer, para direcionar, para dar ferramentas para que essas pessoas venham trabalhar. O verdadeiro líder, ele escolhe não pelo que ele ouve falar, mas o verdadeiro líder crê na sua capacidade de forjar discípulos, de forjar em seus liderados a capacidade de dar retorno, não lucro, isso é consequência, mas principalmente a capacidade de dar retorno. Qual retorno? Principalmente, como diz os mais antigos, né? Ovelha gera ovelha. Esse é o principal retorno que um liderado deve dar. Então entenda uma coisa, sozinhos nós podemos até chegar em algum determinado lugar, mas eu creio e confio que com companhia nós vamos mais longe. As pessoas dizem, né, por aí, estamos juntos, é nós. E de uma certa forma, isso podemos dizer com as pessoas com as quais nós podemos contar. Porque estamos junto é aquele que fica quando o problema chega. Estamos junto é nós, é aquele que fica quando portas se fecham.
É nós, estamos juntos. É aquele que fica quando a enfermidade chega. É nós, estamos juntos. É aquele que de fato está ao seu lado, com a mão estendida quando você cai. Aleluia. É nós, estamos juntos. É aquele que estende a mão ao invés de apontar o dedo. Com esses, com toda certeza, você pode contar para fazer parte da sua equipe. Aleluia. Há sim critérios, há sim motivações, há sim, com toda a certeza, a necessidade de buscarmos referências, mas que isso não bloqueie a tua visão espiritual, porque Jesus viu em Pedro o que ninguém via, Jesus viu em Tomé o que ninguém via, Jesus viu até em Judas o que ninguém via. Aleluia. Ele deu liberdade, como nós dizemos, ele deu corda, e por ironia do destino, com essa mesma corda, Judas se enforcou. Aqueles que de alguma forma podem ser prejudiciais à sua equipe, ou Jesus trata, ou Jesus cura, ou Jesus liberta, ou Jesus transforma, Jesus capacita, Jesus qualifica, Jesus levanta e Jesus envia. Mas aqueles que de uma certa forma podem ser prejudiciais à boa comunhão da equipe, o próprio Senhor Jesus tira. Nós lembramos do rei Saul, foi um desejo do povo, e Deus concedeu o desejo do povo. E Saul, de uma certa forma, começou bem e terminou mal. Não foi o povo que tirou Saul do poder, foi o povo que quis, foi o povo que desejou, foi o povo até que, de uma certa forma, aprovou. Mas não foi o povo que tirou Saul do poder. E também não foi o exército dele mesmo numa rebelião. E nem foi Davi com o seu exército. Não. Quem tirou Saul do poder foi Deus. Foi um líder escolhido pelo povo. Mas o próprio Deus se encarregou de tirar esse líder tóxico, líder manipulador, esse líder autoritário, esse líder sem visão, esse líder sem direção de Deus. Então o próprio Deus se encarregou de tirar Saul. Aleluia. E foi o próprio Deus que escolheu Davi para assumir o lugar de Saul. Então entenda isto, como líder, nós temos que estar na total dependência de Deus. Na natureza humana, Jesus orou. Na natureza humana, Jesus consagrou. Na natureza humana, Jesus pediu capacitação. Na natureza humana, Jesus foi quem escolheu os seus discípulos. Mas foi lá no monte, foi lá na oração, foi lá no jejum, foi lá na consagração que ele teve a inspiração, teve a unção e teve o seu campo de visão aberto para dizer: Pedro, vem, e diz para ele: Pedro, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixes, a partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens. Então é o líder que forma, é o líder que capacita, é o líder que orienta, é o líder que direciona, é o líder que dá ferramentas, é o líder. Porque o líder tem que ver, o líder tem que visualizar o que aquela pessoa pode se tornar. Não por si próprio, porque por si próprio, na pressão, Pedro voltou a pescar. Aleluia. Mas quando ele tem um reencontro com Jesus, ele diz: não, aleluia, não, eu fui transformado, eu fui formado, eu fui forjado, eu fui capacitado, não mais para essa função.
eu fui forjado, eu fui capacitado, eu fui habilitado, eu fui treinado para ganhar almas, para pescar almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus chega para Tomé e diz: ei, eu conheço o que passa pelo teu pensamento, eu conheço aquilo que te preocupa e que te incomoda, mas para você não ter mais dúvidas do líder que eu quero ser, do líder que quer te capacitar, de formar, te forjar e te enviar, pode tocar aqui na minha chaga, pode tocar, porque não foi isso que você questionou? A minha capacidade, a minha divindade, a minha autoridade. Então toca aqui para você ver que quem te escolheu, de fato, é capaz de transformar você num verdadeiro discípulo, num verdadeiro líder, transformar você em verdadeiro. Porque se olharmos para a palavra de Deus, em João capítulo 4, versículo 23, quando Jesus se encontra com aquela samaritana, ele diz para ela, não é no Monte Gerizim que é para se adorar, e nem especificamente em Jerusalém, mas o nosso Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aonde esses verdadeiros estejam. Seja aí aonde você está, se você é verdadeiro, os olhos do Senhor vão te encontrar, os ouvidos do Senhor vão te escutar e as narinas do Senhor vão receber tudo aquilo que você fizer com um cheiro suave, agradável, aprazível às suas narinas. Jesus saiu para formar uma equipe e ele formou esta equipe. Ele capacitou essa equipe. Ele deu ferramentas de trabalho para essa equipe. E olha o resultado. 2000 e poucos anos se passaram e o resultado pode se ver através da sua vida, através da minha vida, porque eu sou o resultado daquela equipe. Eu sou o fruto do trabalho árduo daquela equipe. Eu sou o fruto daquela equipe ter sofrido o que sofreu para não negar o seu líder, para não negar os dons e talentos que receberam do seu líder. Eu sou o resultado da obra que se iniciou com a escolha daqueles 12. Você é resultado da escolha daqueles 12. Aleluia. Creia nisso, confia nisso, acredite no teu potencial, acredite na tua capacidade, se Jesus te levantou como líder nos dias de hoje. Não decepcione, porque Jesus está dando corda. E o que você vai fazer com essa corda que Jesus tem te dado? Aleluia. Vai levá-la e lançar para resgatar alguém que está no fundo do poço, ou vai usá-la também para se enforcar? Medite nessa reflexão, compartilhe essa palavra, faça essa palavra chegar ao coração de mais alguém. Jesus te ama e eu também.